Muito bem, senhores. Olha, a esplanada dos ministérios na região central de Brasília foi parcialmente fechada hoje para a celebração do Dia da Luta dos Povos Indígenas nas áreas próximas ao Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o governador de Roraima, Antônio Denarium, e também com a bancada de senadores do estado para a discussão de saídas dos garimpeiros dessas terras Yanomamis. O grupo quer criar uma comissão externa do Senado para acompanhar a situação. Com o apoio das Forças Armadas, o governo federal deu início a uma operação de desmonte de todas as instalações de garimpo nas terras Yanomamis. O IBAMA iniciou a destruição de todas as aeronaves irregulares que estavam, inclusive, nessa região. Piperno, você acha que aos poucos a gente está tentando, quando eu me refiro, o Brasil está tentando resolver essa situação lamentável em que se encontra essa região? Ô Paulo, o que me sempre causou estranheza nessa história é porque se demorou tanto para fazer isso. A partir do, quer dizer, tudo isso que a gente está hoje discutindo e que o país está assistindo, ela começa a partir do momento em que o presidente da República faz uma visita àquela região e aquele impacto, puxa vida, né? Há pessoas, há seres humanos em condições aí absolutamente quase que de morte, né? Pessoas em frangalhos. Quer dizer, algo inadmissível, uma vergonha para o país. Então, por que demorou tantos anos para se iniciar isso? E veja, a partir desse dia, de fato, iniciou-se um processo de recuperação, de assistência a essas pessoas, e isso não é fácil. Não há, por exemplo, rede hospitalar próxima à região. Então, ainda há essa dificuldade logística também, embora as pessoas tenham sido aí levadas aí para vários, né, centros médicos e tal. Levou-se aí alimentação e tal. Mas há muito por fazer e, principalmente, há muito por fazer em relação à destruição dessa estrutura logística que esses criminosos montaram lá. E hoje se falou, por exemplo, em centenas de pistas de pouso, sendo que mais de 80 em operação agora. Será que, veja, é tão difícil assim visualizar e constatar a construção de uma pista de pouso para aviação clandestina? Será que ninguém tinha noção nenhuma desse tráfego aéreo lá na região? Então é impressionante a omissão de tanta gente, né? De vários governos, enfim, não só o último, mas todos os outros governos anteriores por muitos anos, governos estaduais, municipais, quer dizer, ninguém sabia de absolutamente nada. Que surpresa esse Brasil realmente nos reserva de vez em quando, né? Muito bem, Nelson, o próprio Ministério da Saúde fez uma visita técnica às unidades básicas de saúde localizadas nessas terras Yanomamis e, pasmem, o próprio Ministério encontrou fezes, esgoto a céu aberto e remédios vencidos nessas unidades. Ou seja, a situação ela é muito mais caótica do que a gente imagina ser, né? Sim, situação caótica em todo o seu sentido, né? E em todas as suas áreas, na área da nutrição desse povo, da saúde desse povo, do saneamento básico e da situação criminosa que ali se instala, que é a exploração ilegal daquela terra. Eu estou vendo aí a repercussão sobre a saída ou não saída dos garimpeiros. A gente viu uma entrevista do governador de Roraima falando sobre esse caso nessa semana, repercutimos isso ontem no jornal Jovem Pan, em que ele fala dessas pessoas como se não fossem criminosos, de que tem que achar um jeito para eles continuarem agora se sustentando, porque eles vivem disso, e uma espécie de anistia informal para essa população. Quando se são criminosos, assim devem ser tratados, nem para mais nem para menos. Essas pessoas devem responder criminalmente, se lá permanecerem devem ser presos preventivamente, porque eles não vão ficar lá fazendo outra coisa, eles não vão inventar uma nova profissão. Se eles continuarem lá, é para continuar explorando ilegalmente a terra e assolando a vida desse povo indígena. Então a gente tem que cuidar de várias frentes, né? Primeiro, resolver a situação urgente. Situação de alimentação, de saúde, com um plano emergencial, hospitais de campanha, convocação de profissionais, a própria Força Nacional pode colaborar com isso, com bombeiros que podem ser enviados lá para estruturar esse primeiro momento, né? E, claro, com atenção para o futuro. Porque não adianta resolver agora, enxugar o gelo e daqui a pouco está tudo do mesmo jeito. E isso só acontece com punição dos criminosos. Porque se vai lá, sai e fica tudo na boa,
daqui 1, 2, 3 meses, daqui a algum tempo, a tendência é que eles voltem lá e quando o noticiário já não estiver tão atento a este fato, é que eles vão continuar fazendo o que já fizeram aí nos últimos meses, anos, quem sabe décadas para trás, né? Vamos pensar no presente, claro, mas tem que pensar no futuro também, e isso envolve a responsabilidade criminal desses exploradores ilegais da terra. Ô Serrão, você acha que esse território específico que a gente está mencionando aqui em relação aos Yanomamis, ele foi vítima de um aparelhamento político? Olha, eu não vou nem chegar a esse ponto, porque isso aí, desde o começo, obviamente, aconteceu isso. A questão é muito mais complexa. Pensa o seguinte, você já olhou o mapa daquela região? Se você olhar o mapa, você vai constatar que aquela reserva indígena, 40% dela ficam no Brasil, 60% ficam na Venezuela. Minha pergunta idiota, você está ouvindo o Nicolás Maduro e o governo da Venezuela anunciarem que políticas eles estão fazendo para cuidar dos Yanomamis, porque os Yanomamis também ficam ali na área venezuelana. Na área venezuelana também tem exploração ilegal de ouro e outros minerais estratégicos, né? Está tendo uma política para cuidar disso? Eu não ouvi ainda no noticiário. Outro ponto que me assusta sempre, a desinformação sobre aquela região é assustadora. Nós nunca temos a informação correta, fidedigna, o máximo pública e transparente possível. É tudo escondido, é tudo escamoteado, são meias verdades, são notícias que não conferem com a realidade, é um tratamento esquisito, como a gente viu ontem. Esse caso do governador é bem emblemático. Quando ele fala do pessoal dali, ele está falando dos eleitores dele, né? E os eleitores dele, ele não quer que ninguém vá preso, vai prender a turma dele, que é garimpeiro, é explorador. Tem o índio também. Houve denúncias de que os índios também exploram ouro ali, e isso fez até muito índio, pai de família, abandonar a mulher e o filho para ir tratar de ouro. Então, isso é real, esse é o mundo real, é dramático. Então, a situação ali, ela é assustadora. Tem que haver ali uma intervenção das Forças Armadas. Ali sim, era o caso para você, se você quisesse decretar um artigo 142, uma intervenção federal naquela área, aí sim, e aí colocar todo o efetivo de Marinha, Exército, Aeronáutica, Força Nacional, toda a turma do governo federal que tem tanta preocupação com os indígenas para atuar lá. Força-tarefa para resolver. Agora, papo furado, como a gente fica ouvindo aí, isso eu estou de saco cheio, me dispensa dessa. Muito bem, para vocês que nos ouvem e nos assistem aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 54 minutos. Seguindo aqui com a nossa discussão, Piperno, você quer pontuar mais alguma coisa em relação aos Yanomamis? Deixa eu só fazer um apontamento aqui válido, porque houve uma disseminação muito grande de notícias até nas redes sociais dizendo que essas pessoas elas teriam migrado da Venezuela para o Brasil. Mas isso já se demonstrou em âmbito factual absolutamente impossível por conta do relevo que existe, das montanhas que existem nesse local e da condição física que essas pessoas se encontram na atualidade. Seria absolutamente impossível as pessoas percorrerem uma verdadeira quilometragem igual a, por exemplo, Portugal, se a gente for fazer uma comparação, a pé, num momento tenso como esse e com esse relevo que existe na localidade, além disso, numa mata absolutamente fechada, num clima absolutamente diverso que é o da região. Então, essa informação que é passada justamente de que seriam venezuelanos invadindo o território brasileiro, isso na prática, sem questões ideológicas, sem absolutamente nada envolvido, na prática, isso não procede. E ali é uma área gigantesca, você acabou de falar, a gente não tem ideia, você só indo na Amazônia, você pode deslocar de um local a outro, você demora 18 horas. Aí que você tem ideia, indo lá, do tamanho daquilo lá. Então, você olhar no mapa, por esse esquema de noticiário de televisão, você não consegue ter ideia da realidade. Esse é o problema. Ali tem problema de relevo, de floresta, de tipo dos índios. Os índios, essa etnia que se denomina Yanomami, ela é nômade. Então, você não tem características bem definidas. Agora, que o Brasil trata mal o seu índio, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Que o Brasil, aliás, o Brasil não trata bem ninguém.
e, sobretudo, a população da Amazônia. Essa é a grande verdade. Os companheiros são tratados bem, eles vão ganhar cargo lá fora. pela ordem aqui. Eu gostaria de perguntar, de fazer uma única pergunta para esse governador. O que o governo dele e dos aliados dele, que, né, os antecessores, fizeram para exatamente tentar acabar com essa situação de miséria humana que se instalou naquela região? Nelson. Não, pois é, só queria dizer que esse governo trata bem, sim, viu, Serra? Trata bem os companheiros e as companheiras. Esses são tratados muito bem. E em relação aí, para finalizar essa questão dos índios, né? O governador, ele faz muito bem em vir agora, mas a gente tem que perguntar onde ele estava antes, né? E quais são aqueles que erraram por omissão também no passado. Porque lá no Distrito Federal, o governador, o secretário, na questão do dia 8, todo mundo está respondendo por crimes por omissão, porque tinha que fazer alguma coisa e não fez. E na questão dos índios, será que lá não tem um agente de saúde? Será que não tem uma secretaria específica? Na própria FUNAI? A gente precisou esperar o presidente lá? Será que não teve governo de transição também? Essas pessoas não tiveram notícia da situação desses índios? Então tem muita gente que deve responder por omissão também, não é só os garimpeiros não. Algumas autoridades também estão envolvidas nisso.